Souzelas recebeu a terceira de 6 rondas do Campeonato Nacional de Mini Enduro Jetmar 2024. Numa prova onde o paddock era bem junto às duas provas especiais que compunham esta prova, a chuva apareceu e obrigou a alterações no percurso por questões de segurança. A categoria de infantis foi aquela que viu o seu percurso mais encurtado, mas mesmo assim marcado pela dureza e muita diversão para os muitos pilotos que marcaram presença tanto nas categorias de formação como nas categorias vintage. Começamos com os Júniores para motos de 125 a 2 tempos e Filipe Saúde, que está em estreia nesta categoria, piloto que passou este ano para as 125, foi o quinto classificado. Ficou muito próximo do quarto classificado desta categoria e o piloto com a sua KTM da Moto FM ocupou então a quinta posição, que é o mesmo lugar que ocupa no campeonato de Júniores. Se Filipe Saúde ficou então com a quinta posição, o quarto lugar foi desta vez para Luís Brandão. Piloto com uma KTM da Live to Ride ficou a 15 segundos do pódio, uma corrida muito bem disputada entre os pilotos júnior. Brandão vinha de uma vitória em Tábua, aqui não foi além do quarto posto, ele tinha sido quinto na ronda inaugural em Góis. Mesmo assim está a escassos 3 pontos de Afonso Cruz no campeonato e também a 13 pontos do líder. A posição mais baixa do pódio nesta prova de Souzelas, no que respeita à categoria Júniores, foi para o piloto Rui Souza com a sua Fantic da Moto Ventura Team. Piloto que está aqui na disputa do título desta categoria, ele também compete na promoção. Foi muito rápido nas passagens pelas especiais, mas foram 41 segundos de diferença para o segundo classificado. Souza a ser então o terceiro, ficar com o lugar mais baixo do pódio. Um resultado que o deixa na quarta posição do campeonato, mas foi, até o momento, a sua melhor prestação da temporada. Ele tinha sido quarto, tanto em Góis como em Tábua, e é igualmente o quarto classificado no campeonato. Foi o seu primeiro pódio, faltam ainda 3 provas e tudo por decidir nesta categoria. Continuamos a subir na classificação e passamos para Afonso Cruz com a sua KTM. Terminou isolado na segunda posição, a mesma diferença para o terceiro classificado, que ficou para aquele que viria a ser o grande vencedor. Uma prova muito rara para o piloto que estava aqui a jogar em casa, a ter aqui muito rápido, a aproveitar os espetaculares saltos desta especial, que era a mesma que iria ser utilizada como cross-test no Enduro. E apesar de alguns contratempos, Afonso Cruz conseguiu então o segundo lugar, que lhe permite ser também o segundo nas contas do campeonato, ele que até ao momento esteve sempre no pódio, mas foi em Souzelas que conseguiu o seu melhor resultado. Regressa às vitórias para Domingos Cunha, tinha sido o vencedor em Góis, tinha sido segundo em Tábua, mas em Souzelas voltou a vencer e com uma confortável vantagem. O piloto com a Yamaha da Off-Road Cup não deu hipóteses aos seus adversários, adaptou-se à melhor forma desde a primeira volta e foi o grande vencedor da categoria de Júniores, neste regresso do Campeonato Nacional de Mini Enduro a Souzelas, onde tinha estado na temporada de 2018, e foi esta então a segunda vez que Souzelas recebeu este campeonato de Mini Enduro. Uma prova muito positiva, uma vitória para Domingos Cunha e fecha assim da melhor forma a primeira metade do campeonato. Pódio de Júniores com Domingos Cunha no primeiro posto, seguido por Afonso Cruz, Rui Souza, Luís Brandão e Filipe Saúde. Placa de líder para Domingos Cunha. Passamos agora para os juvenis, onde os pilotos utilizam motos 85 cm3 a 2 tempos. Esta é a categoria que antecede os Júniores neste mini enduro. E a quarta posição ficou entregue ao piloto da TM AC Motos, Tiago Castro. Muito regular ao longo de todo o dia, terminou isolado na quarta posição, com este resultado a permitir seguir na terceira posição do campeonato. O lugar mais baixo do pódio ficou entregue a Simão Severino, piloto da Ride Blue Tolosa TT. Ficou também ele isolado na terceira posição. Uma boa prestação por parte do piloto número 17, que venceu em Góis, foi terceiro em Tábua e novamente terceiro em Souzelas. Está apenas a 2 pontos do líder do campeonato, numa prova em que teve muito acesa a luta pela vitória. Gustavo Pitschiller terminou na segunda posição. Piloto da Oral Design Lisboa com a sua KTM atacou ao máximo de início ao fim, mas foram 4 segundos a diferença para aquele que viria a ser o grande vencedor. Mesmo assim, Gustavo Pitschiller soma ao seu terceiro pódio, ele que já venceu uma vez esta temporada em Tábua, e é ele o líder
do campeonato de juvenis. O piloto sempre muito espetacular, deu um grande espetáculo ao público que se deslocou, especialmente para esta zona de saltos, onde vemos o piloto a voar e muito nesta passagem pela Cross Test. Quem foi o grande vencedor foi Robbie Tikkanen. Já tinha estado em tábua onde terminou na segunda posição, mas desta vez o piloto da GasGas, da Moto FM, levou a melhor. Conseguiu manter uma liderança e aguentar a pressão de Pete Schiller na última especial para a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Mini Enduro. Piloto que falhou a primeira ronda da temporada e está assim ainda na quarta posição do campeonato, mas a recuperar pontos para entrar nos lugares do pódio e estar na discussão do título de juvenis. Aqui vemos o pódio final da categoria de juvenis, onde Gustav Pete Schiller recebeu a placa de líder do campeonato. Avançamos agora para os mais jovens, falamos da categoria de infantis, com motos a 65 cm3, 2 tempos. Quarta posição entregue a Gabriel Xavier, piloto com a sua Yamaha do time ECAE. Terminou isolado nesta quarta posição, um resultado que o deixa em terceiro nas contas do campeonato, apenas 6 pontos do segundo classificado. No lugar mais baixo do pódio ficou Luís Afonso, com uma KTM da Tamiyax. 2 minutos foi a diferença para os dois da frente, em mais uma categoria que foi bem disputada até à última especial. Luís Afonso conseguiu então aqui um bom resultado, mais um pódio, tal como tinha sido na primeira prova, e é o segundo do campeonato. Martim Vicente, aqui vemos a passagem do piloto que viria a terminar na segunda posição, piloto da Ride Blue com uma Yamaha, 2 segundos de diferença apenas para o grande vencedor, que foi Santiago Pereira. Piloto que aguentou a pressão do seu adversário, um grande duelo entre o Santiago e o Martim. Santiago conseguiu levar a melhor, terceira vitória em 3 provas, e ele é o grande líder deste campeonato, enquanto Martim está na quarta posição. Foi um importante resultado para o piloto para fechar esta primeira metade da temporada. Segue assim para a última metade com uma boa vantagem para os seus adversários e à procura de manter a invencibilidade. Aqui está o pódio da categoria e a placa de líder para Santiago Pereira. Em prova tiveram também as categorias clássicas e em Clássicas 2 Fábio Magalhães foi o grande vencedor com uma Yamaha da Rivais de Mérito, na frente de Cristóvão Miguel e Vítor Barbosa, que foram os pilotos nas posições seguintes de Clássicas 2. No que respeita à categoria de Clássicas 5, 3 pilotos completaram a corrida. Nelson Cunha levou a melhor, vencendo com 1 segundo de diferença para o seu adversário Renato Lourenço, e Pedro Mariano completou o pódio. Vitória para o piloto com a sua Honda da Same Team por 1 segundo de diferença para Lourenço, num campeonato que continua muito bem disputado. Nas Clássicas 4 foi José Ferreira, também da Same Team, que levou a melhor. O Gonçalves foi o segundo classificado nesta categoria. Pilotos que competiram então nas Clássicas 4. Ainda também nas categorias clássicas tivemos em pista as Clássicas 3 e as Clássicas 1. No que respeita às Clássicas 3, Manuel Moura dominou a prova de início ao fim, piloto da Oliveira Racing Team com uma Honda, terminou na frente de Arsénio Miranda, Rui Carmo e Filipe Silva. O piloto muito experiente voltou a dar aqui um grande espetáculo e também foi um dos mais rápidos no que respeita à classificação geral das clássicas. Na verdade, apenas batido pelo seu companheiro nestas aventuras e companheiro também de equipa. Falamos do muito experiente e multicampeão nacional António Oliveira, piloto a competir com uma Honda nas Clássicas 1 da Oliveira Racing Team. Foi o grande vencedor na sua categoria e foi também o mais rápido na classificação geral das Clássicas. Uma grande vitória para o sempre espetacular e muito experiente piloto que marcou uma geração com muitos campeonatos. E foi assim a terceira prova da temporada, pilotos das clássicas e também das categorias mais jovens. Muita diversão, um ambiente fantástico neste mini enduro das Sozelas. E caminhamos agora então para a segunda metade da temporada.